Graça e paz, pessoal. Da parte do Senhor Salvador Yeshua, mais um vídeo aqui para reflexão. Riquíssimo, tá? No que diz respeito à instrução do dono da igreja, que é o nosso Senhor Salvador Yeshua. Tá no capítulo 1 de Atos. Eu vou ler até o verso 5, que vai dizer: Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que haviam escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhe por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhe esta ordem: Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhe falei, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Glória a Deus. Não saiam de Jerusalém. Porque ali, deixa eu ver aqui, não atrapalhar aqui o vídeo. Eles tinham sido instruídos a ir e levar as boas novas de arrependimento, né? Porque eles tinham sido, o Senhor havia ensinado a eles, discipulado, então eles se sentiam preparados, porque ali eles já estavam testemunhando que o Senhor ressuscitou. Então não tinha mais dúvida, né? Não haveria mais dúvida de que era o Senhor, era o Filho de Deus, né? Mas o Senhor dá essa ordem aqui para que eles não saiam de Jerusalém, justamente por isso, porque eles estavam impulsionados a irem. Porém, eles não estavam preparados da forma como o Senhor assim queria. Eles tinham que esperar a descida do Espírito Santo. A forma deles estarem revestidos de poder, de unção, de autoridade, era ter o Espírito Santo para trazê-los à memória o que ele havia discipulado, o que ele havia instruído, até mais situações que iriam ocorrer. Eles iam discernir, né? O que é do Espírito, o que é da carne, só com o Espírito Santo. Mesmo com a descida do Espírito Santo, aconteceu que eles tiveram algumas divergências com o apóstolo Paulo, porque eles não entendiam, não estavam entendendo o Evangelho. E o Evangelho foi dado a Paulo, porque Paulo ele tinha uma mente, vamos dizer assim, que mais evoluída que todos eles. Eles foram discipulados por Yeshua, mas o conhecimento é levado em consideração. Paulo era zeloso com tudo que havia sido dado pelos profetas. Por isso que ele estava ali perseguindo, né? A igreja. Então, o que Paulo precisava era também do Espírito Santo para fazê-lo unir, intercalar, entender o alinhamento do livro dos profetas, do que fora dito desde do que ele tinha ali por conhecimento, e agora recebendo o ministério da graça, que eram mensagens, que são mensagens que estão aqui para exortar essa questão do comportamento, de como as pessoas viverem a vida em espírito, de como, de fato, darem bons frutos, entender
o sentido do arrependimento, dessa velha criatura que tem que ficar no passado para seguir um caminho de instrução pelo Espírito. Então, Paulo ele tinha mais capacitação do que os demais, por causa que ele tinha mais conhecimento, né? Por isso o Senhor chamou. E a ordem aqui que o Senhor dá aos discípulos é: não saiam de Jerusalém. Porque se eles saíssem sem estarem batizados, veja que eu vou ler novamente, ó. Vou ler aqui a partir do versos 4. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhe esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Aí ele está colocando, olha, João batizou com água, ou seja, esse batismo que João fez, ele não é o batismo fundamental, que é o batismo do Espírito Santo, esse batismo com fogo. Por isso que João Batista diz: eu os batizo com água para arrependimento, mas diante de mim está aquele que os batizará com fogo e com Espírito Santo. As pessoas descem às águas, mas isso não. Aí Pedro vai colocar não a remoção da sujeira do corpo, mas a renovação de uma boa consciência. A renovação de uma nova consciência, essa consciência de Paulo, só seria possível com o Espírito Santo. Paulo ele foi batizado por Ananias, mas Ananias colocou, houve ali a imposição de mãos, né? Ele volta a enxergar, que também é um sentido espiritual, ele volta a enxergar a luz, a verdade, a palavra, o evangelho, entender o evangelho. Então ele passa a viver um novo ciclo, que é o mesmo para os discípulos. Eles só poderiam depois que tivesse descido o Espírito Santo. Por isso que Pedro, né, com o discurso ali, muitas almas são batizadas porque arrependem do que fizeram ou do que disseram a respeito do justo, Yeshua, estavam equivocados. Então eles se arrependem, eles são batizados. Então, e como que se recebe esse batismo? É claro, a palavra ela é bem clara. Quem é que conhece o grau de comprometimento? Quem é que sonda os corações, os pensamentos? Quem é que sabe o que passa dentro do interior do indivíduo quando ele diz que se arrepende de fato? E aí começa a mostrar os frutos. O Senhor. Então o Senhor envia dos céus. O batismo do Espírito Santo não é algo humano, gente. É uma ação divina, é uma ação dos céus. Isso é muito sério. E aí alguém que já passou por esse processo, se essa pessoa desandar na fé, o Senhor não tem prazer. Por quê? A palavra vai colocar como o cão que vomita e come seu próprio vômito. Ou seja, é tipo, você chegou tão longe, mas aí você retrocedeu. Porque é importante entender que o retroceder não é humanamente, não é diante só das testemunhas, é diante do Senhor. Então é impossível alguém que se arrepende dos seus pecados, que recebe o batismo do Espírito Santo, ter prazer. E se tiver, porque está retrocedendo. Então isso é muito sério. E também explica o porquê que muitos não receberam ainda esse batismo. Porque o grau de comprometimento é o Senhor, né? O Senhor conhece aí a ação de cada indivíduo, mas do Senhor ninguém zomba, né? Acabamos que colhendo o que plantamos. O que é lindo em tudo isso é a misericórdia do Senhor, que está com o braço estendido para, se cair, né? O Senhor levantar. É tudo uma questão de decisão, né? Então o vídeo não vai ficar longo, é mais uma reflexão. A ordem que o Senhor dá para que eles não vá para Jerusalém é porque eles não estavam ainda com essas armaduras. Eles não estavam
protegidos mentalmente, para que compreendesse o poder desse ministério. Depois que ele sobe aos céus, aí ele passa a agir diretamente em nós. Ali eles estavam vendo a palavra encarnada, o verbo encarnado. Estavam ouvindo, puderam tocá-lo. Oh, louvado seja o Senhor, né? Quando ele ascende aos céus, aí ele começa a ministrar essa igreja, esses corpos, esses santuários vivos que somos nós. Aí o Senhor age, né? Desde então ele está agindo, ele age em um mundo cheio de pecado, de corrupção, de trevas, mas o Senhor está ali insistindo naqueles que o pertencem, que estão o aguardando, naqueles que são como uma pérola perdida, ele está procurando. Por isso a importância do ID, por isso a importância do Evangelho. Então, tudo que a gente fizer é por graça, é por fé, é de graça, né? É com temor, porque tudo isso vai nos fazer bem, né? Nós teremos as recompensas no Senhor de, vamos dizer aí, ter paz. Acredito eu que o melhor da terra é a paz. Se nós temos paz, o restante a gente vai conquistando, né? Então é isso, pessoal. Vamos aí dar atenção à ordem do Senhor. Se não receber o batismo, então não procurem fazer algo para o Criador, porque certamente pode se encontrar em falhas, né? E perseverar para receber o batismo do Espírito Santo. Perseverar para se desvencilhar, sair dessa condição de prazer ao pecado, né? A palavra do Senhor, ela tem resposta para tudo. Nosso guia é o Espírito Santo, é a palavra impressa. Então, o que nos falta são instruções para que possamos, de fato, participar do reino e viver esse reino que é maravilhoso, tá? Fiquem na paz, até a próxima.